Senhor nosso Deus, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, nós agradecemos muito ao Senhor por esta manhã, todos os louvores, Pai, que nós cantamos nessa manhã foi para a Tua glória, foi como reconhecimento da Tua grandeza, poder, santidade, e agora nós clamamos, Pai, para que o Senhor fale a nós poderosamente, através das verdades da Escritura. Nós queremos conhecer o Senhor, muito mais do que uma bela história como é a de José. Nós queremos conhecer o Deus de José, o Deus que está ativo ao longo da história, operando no coração do teu povo. Então venha a nós, se manifeste através da palavra e nós seremos saciados em ti mesmo. Pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto sagrado de hoje é Gênesis capítulo 47. Vamos até lá, por favor. Gênesis capítulo 47. Gênesis 47 é a passagem que nós vamos considerar hoje. Nós estamos, irmãos, já caminhando para as últimas pregações em torno da vida de José, e eu peço que vocês orem ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus me conceda discernimento espiritual a respeito do caminho que nós devemos seguir na Escritura, depois que concluímos essa série. A Bíblia inclusive emprega uma das palavras para designar o pastor, é o termo despenseiro. O despenseiro é aquele cidadão que ele sabe olhar para a família, perceber quais são as necessidades nutricionais daquela família, e ir à despensa, pegar o alimento correto e preparar e entregar para as pessoas. Então a Bíblia usa essa palavra para designar o ministério pastoral. Então eu preciso de muita sabedoria do Senhor para ser iluminado pelo Senhor de tal maneira que eu venha em compreender o que o Senhor quer que a igreja dele escute nos domingos pela manhã. No momento, eu estou em 2 livros, orando ao Senhor, e para tomar as decisões finais. Ou será o Evangelho de João, que dá uma forte ênfase no Senhor Jesus Cristo, creio que é uma necessidade premente ouvirmos mais a respeito de Jesus, mas também tenho considerado com muita seriedade a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta que trata a respeito da igreja, da natureza da igreja, das necessidades da igreja. E como nós temos uma comunidade de irmãos que tem chegado à nossa comunidade, seria importante fortalecer na mentalidade dos irmãos uma visão de igreja conforme o Novo Testamento. Então, orem por isso, estou caminhando nessas direções. A gente também está perto de terminar a 1 Tessalonicenses, já defini que nós vamos entrar no 2º livro, e depois nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Então a noite vai ser só escatologia aí, por uns 2 anos ou 3, se o Senhor assim nos permitir. Apocalipse é um grande desafio, os irmãos sabem disso, tem muita linguagem simbólica, e tem pouco material em língua portuguesa, não tem quase bons comentários bíblicos em Apocalipse em língua portuguesa, então vai dar muito trabalho, mas o Senhor capacita. Orem por mim, por favor, nesses dias. Gênesis capítulo 47, é nossa passagem de hoje. Irmãos, na última semana, nós vimos a partida dos hebreus para o Egito. Depois de deixar Hebrom, Jacó fez uma parada estratégica em Berseba, e eu mostrei para os irmãos que essa cidade, chamada Berseba, nos limites da terra prometida, era um ambiente muito especial para os patriarcas. E ali, Israel, que é Jacó, celebrou um culto ao Senhor, e Deus falou com ele por meio de visões. O Senhor o confortou, dizendo que ele não deveria temer deixar a terra de Canaã e ir para o Egito, porque o Senhor desceria com ele, faria com que os hebreus se tornassem uma grande nação, e que José estaria com ele na hora da morte, e que o Senhor um dia o faria subir de volta para a terra de Canaã. Nós vimos isso. Nós vimos também o registro genealógico
de todos os hebreus que foram com Jacó viver no Egito. Eu mostrei para os irmãos que o autor sagrado, Moisés, ele foi muito específico nesse ponto. Ele estabeleceu o tronco familiar de cada um dos descendentes de Jacó a partir das esposas dele. E nós vimos os porquês. Moisés fez questão de, no meio da história, interromper a narrativa para colocar esta genealogia. Por fim, nós vimos o emocionante encontro entre pai e filho, Jacó e José, depois de mais de 20 anos de separação. José chorou longamente, abraçado ao pescoço do seu pai, e o patriarca disse que estava, naquele momento, pronto para morrer, porque nada mais faltava na sua vida, visto que recuperara o filho perdido. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa narrativa tão fascinante. Nós vamos ver o processo do estabelecimento dos hebreus no Egito e a sábia gestão que José fez daqueles 7 anos de fome que assolou o mundo antigo. São essas duas informações que nós vamos observar nesta manhã. Então, meus irmãos, a primeira cena que nós temos aqui é o encontro entre Faraó e os hebreus. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor para a leitura de vocês, quando vocês voltarem de novo para a história de José. Toda vez que você estiver lendo essa história, vai tentando fazer paralelos com a história de Moisés, o trato dele com Faraó, o êxodo. Há muitos pontos de contato. Lembra que foi Moisés que escreveu essa história. Na primeira pregação eu falei que provavelmente José foi o personagem da história da salvação que mais influenciou Moisés. Foi sobre ele que Moisés mais escreveu. Então aqui você imagina assim, Jacó está se encontrando com Faraó. 400 anos depois daqui, Moisés vai se encontrar com Faraó. Aqui nós temos Jacó abençoando Faraó e o Egito. 400 anos depois, nós temos Moisés sendo instrumento de Deus para amaldiçoar o Egito. Então há muitos pontos de contato, de contraste que você pode ver nas duas narrativas e perceber como elas se conectam à história do êxodo, da libertação do povo. Mas vamos lá, vamos começar com o encontro entre Faraó e os hebreus. Versículo 1, nós lemos o seguinte: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Nós explicamos para os irmãos nas mensagens anteriores que José tinha uma preocupação muito grande em não trazer os seus irmãos para o ambiente mais dominado pela cultura egípcia. Ele queria os irmãos próximos a ele, mas ao mesmo tempo distante o suficiente da cultura egípcia, que era marcada pelo paganismo, pela mentalidade anti-Deus, marcado pela idolatria. Ele não queria que seus irmãos interagissem com essa cultura, ele não queria que seus irmãos trabalhassem em empregos relacionados a essa cultura. Então, desde cedo, Deus colocou no coração dele que ele deveria manter os seus irmãos distantes, manter os seus irmãos dentro da mesma profissão que eles tinham e mantê-los dentro da identidade de hebreus que viviam na terra de Canaã. Nós falamos isso. Aqui em seguida nós temos José apresentando 5 de seus irmãos a Faraó. Veja comigo o verso 2 ao 4. Então, e tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Canaã. Então nós vemos aqui que José apresentou 5 de seus irmãos a Faraó. Infelizmente não é dito quais irmãos foram. Eu não sei vocês, mas quando eu fico lendo, algumas vezes eu fico lamentando algumas coisas, mas não é, irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eu sei que o Espírito Santo tem os seus propósitos,
Mas como pessoa que gosta de história, a gente sempre quer saber os detalhes. Então eu queria saber quem eram os 5 irmãos, nós não sabemos aqui quais foram, mas o que importa aqui é que Faraó indaga a respeito da profissão deles. Quem assistiu à última pregação, lembra que eu falei que José já havia previamente combinado com seus irmãos como eles iam se apresentar perante Faraó. Eles não iam chegar como pessoas desempregadas, como pessoas que não tinham ocupação. Eles deveriam falar precisamente qual era o trabalho deles. E essa ênfase aqui, ao dizer que eles eram homens desde a mocidade, que trabalhavam com gado, era justamente quase que fechando a porta para a possibilidade deles saírem dessa profissão. Era para eles se manterem exatamente nessa ocupação. Um outro destaque aqui é esse verbo habitar. Esse verbo habitar, no idioma que o Antigo Testamento foi escrito, ele denota moradia provisória. Então, algumas versões, inclusive, traduziram assim: habitar por um tempo. Então, o que parece pela leitura é que eles não tinham planos de permanecer, a perder de vista na terra do Egito. O plano deles, aparentemente, era residir ali apenas durante a época da carestia e depois eles tornarem para a terra de Canaã. Então isso novamente, irmãos, mostra os propósitos de José, o coração dos seus irmãos. Eles não estão ali no Egito para ocupar cargos de importância, tornarem-se pessoas importantes naquela nação. Eles estão mantendo aquela mentalidade de peregrinos que são parte de uma nação que está distante. Versos 5 e 6, Faraó, depois de ouvi-los, dá uma ordem a José. Leia comigo. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então o faraó acolheu o pedido deles, mas vocês perceberam que o faraó avançou um pouco mais no pedido que eles fizeram. Eles pediram para morar na terra. O faraó deu a ordem para José: não é apenas que eles devem morar na terra, você deve escolher o melhor da terra para eles. Então eles devem viver naquilo que é melhor, naquilo que é superior. E segundo, o faraó oferece emprego para eles, dizendo que entre os filhos de Jacó, os mais capazes poderiam ser colocados para trabalhar diretamente com os rebanhos de Faraó. Versos 7 ao 10, irmãos, eu acredito esse encontro aqui, ele é muito interessante. Novamente, é um encontro que oferece um paralelo na forma de contraste no futuro encontro entre Moisés e Faraó, mas é o encontro de Jacó com Faraó. Vamos ler do verso 7 ao verso 10. Diz assim: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Veja que esse pequeno enxerto aqui, ele tem a introdução e a conclusão iguais. A introdução e a conclusão são a bênção de Jacó. Então Jacó chega e abençoa, conversa com o Faraó, e depois, na hora de partir, ele abençoa. O que chama a atenção aqui, irmãos, no encontro desses dois homens, vamos dizer assim, é o encontro de duas autoridades, é o encontro entre os cabeças de duas nações. O que chama a atenção é que Jacó não se impressiona com a grandeza de Faraó, ele não se impressiona com a grandeza do seu palácio, com os seus serviçais, ele não fica engrandecido com a própria pessoa do faraó. Quem já estudou um pouco de história antiga sabe que os faraós
eram considerados semideuses, eles eram encarnações de deuses, então as pessoas nutriam diante da presença de Faraó uma certa reverência, como se estivesse na presença de uma divindade. Jacó não se impressiona com nenhuma dessas coisas. Ele não se curva diante de Faraó como se fosse um servo dele, e nem fica esperando Faraó estender o cetro para ele, para que ele pudesse falar alguma coisa. É Faraó que vai até ele e o abençoa. O que vocês acham que isso demonstra? Se vocês olharem comigo, Hebreus 7, versículo 7. Deixa aí Gênesis marcado, mas vamos deixar o próprio texto sagrado explicar o que está envolto aqui nessa narrativa. Hebreus capítulo 7, há um princípio quando se trata de bênçãos na Bíblia. Quem abençoa quem? A Bíblia estabelece um princípio sobre isso. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 7, lemos o seguinte: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, ou pelo maior. Então a pergunta para vocês, entre esses dois homens, esses dois grandes líderes, esses dois grandes cabeças de povos, quem é o maior aqui da história? O maior é Jacó. Jacó não se impressionou com a grandeza, Jacó não se impressionou com o dinheiro, Jacó não se impressionou com todo o louvor que aquele homem tinha. Jacó sabia muito bem quem ele era. E a gente até poderia dizer que o próprio Faraó sabia quem era aquele homem. Faraó já conhecia o poder do Deus verdadeiro, inclusive o seu império fora salvo por causa de uma intervenção divina através de José. Então, Faraó conhecia muito bem quem era aquele homem. Ele sabia que Jacó era o portador da promessa, ele era o portador da bênção, e que tudo que estava acontecendo de bênçãos no seu reino, no final das contas, se devia ao fato de que aquele homem havia recebido uma promessa do Deus verdadeiro. E é por isso que ele o abençoa. Ele é o maior. Alguns anos atrás, abrindo um parêntese aqui para eu poder seguir, né? Nem gosto muito de fazer isso, mas alguns anos atrás, um pastor, eu li a respeito de um pastor que ficou muito aborrecido com os membros da igreja dele, porque eles estavam prestando um culto ao Senhor, e de repente entrou pelas portas da igreja uma pessoa muito famosa, descrente, porém muito famosa. E quando ele notou, os irmãos estavam tietando aquela pessoa famosa que entrou dentro da igreja. Então eu fiquei imaginando o justificado aborrecimento daquele pastor, porque a ideia, irmãos, é que os ímpios, quando passam pela porta dessa igreja e vão ver o povo de Deus reunidos, eles precisam ter a consciência, o próprio ambiente deve imprimir na mentalidade deles, de que aqui no meio do povo de Deus, eles não são estrelas, eles não são os grandes, eles não são os homenageados. Aqui há um povo que se reúne em torno do Deus verdadeiro, e eles precisam chegar aqui e sentir a reverência que esse ambiente impõe, e eles se sentirem entre nós pessoas carentes de Deus, pecadoras com seus corações dilacerados, necessitados de perdão de pecados e mudança de vida. Então eu me lembrei disso. Eu acho que isso não vai acontecer na nossa igreja, mas eu tenho certeza que se acontecer, vocês terão a postura semelhante à de Jacó. Versículo 9. Faraó faz uma pergunta a respeito da idade de Jacó. Essa fala é bem interessante, diz assim: Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então Jacó diz: eu tenho 130 anos. 130 anos de peregrinação, isto é, 130 anos sem uma residência fixa. Veja o contraste entre ele e Faraó. Faraó estava lá
encastelado no seu palácio. Mas esse outro homem, cabeça de uma grande nação, ele diz, eu não tenho residência fixa. Então se você olhar a história de Jacó, ele viveu em Berseba, Padã Arã, Hebrom, e agora ele está no Egito. Ele não tinha uma morada permanente nesse mundo. Inclusive o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 13, diz que todos os patriarcas, eles viveram como peregrinos nesse mundo, vendo com os olhos da fé as promessas de Deus, porém saudando-as de longe. Eles não viram o cumprimento, mas eles viveram crendo todos os dias em cada uma das coisas que Deus havia falado a eles. Jacó, ele qualifica os seus dias, a sua história, como sendo dias poucos e maus. Isso é bem interessante. Dias poucos, né? Lembre-se que Isaac, seu pai, viveu 180 anos. Abraão, seu avô, viveu 175 anos. E ele diz, meus anos são poucos, eu tenho só 130 anos de idade. Eu já conversei com vários idosos, inclusive alguns aqui da nossa igreja. Uma frase que frequentemente eu ouço é essa: pastor, passa rápido. Passa rápido, é rápido. As memórias da minha juventude, da minha adolescência, são como se fossem ontem. Então é isso que Jacó está dizendo. É rápido. O tempo é rápido. Mas ele diz que também são maus. São dias maus. Aqui, irmãos, é importante dizer isso. Jacó não é aquele homem ressentido que chegou no final da vida, cheio de mágoas, de dor, com aquela visão meio amarga da história humana. Não é isso que ele está dizendo. Ele está simplesmente dizendo que ao longo da vida dele, ele passou por muitas provações. Vocês lembram que ele foi criado num lar disfuncional? Que ele teve de fugir de casa para não ser morto pelo seu irmão. Depois vai para a casa de Labão, fica lá 14 anos sendo enganado por aquele irmão, por aquele tio, na verdade. Depois ele volta com seus filhos, ele assiste 2 dos seus filhos praticando uma chacina. Ele fica 20 anos de vida sem ver José, ele perde Benjamim, Simeão, tanta dor que esse homem passou. Mas o que nós percebemos aqui é que ele não é um homem ressentido. E sabe qual é a prova que ele não era um homem ressentido? É que ele abençoa Faraó. Meus irmãos, pessoas ressentidas nunca têm palavras de louvor, de bênção nos lábios. Pessoas ressentidas, elas só conseguem contemplar a si próprias. Elas só têm como alvo a sua própria dor, as suas próprias aflições. Isso é a totalidade do universo dessas pessoas. Mas aqui nós temos um homem que reconhece que a vida foi muito difícil, que ele passou por maus dias ao longo da sua história, mas ele tem palavras de louvor, ele tem palavras de bênçãos nos seus lábios. Versos 11 e 12, José estabelece e sustenta seus irmãos. Vamos ver aqui, diz assim: então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então nós vimos aqui que José seguiu de fato a orientação de Faraó, escolheu o melhor da terra do Egito. E o texto diz, irmãos, que ele sustentou de pão 75 pessoas. Aqui é um outro elemento que se conecta com a história do Êxodo. Deus está fazendo uma distinção entre os seus filhos e aqueles que não são seus filhos. Nós vamos ver aqui na próxima cena os egípcios clamando por pão, os egípcios implorando por comida. Então, enquanto nós temos os egípcios sofrendo todo tipo de carestia, nós temos o povo de Israel vivendo em fartura, o povo de Israel vivendo sem nenhum tipo de escassez. Então, lembra que isso aqui prepara caminho para a história do Êxodo, quando chegar aqueles momentos das pragas, em que o Senhor vai distinguir os que moram na terra de Gósen, o povo de Israel, e os egípcios que estão padecendo todas aquelas punições da parte do Senhor. Então isso aqui já está sendo montado de uma forma embrionária nessa história aqui. Um outro ponto, irmãos, que eu quero mencionar é que vocês precisam perceber que toda a história de José,
tudo aquilo que ele passou foi justamente para chegar a esse momento aqui. Então, é importante você manter essa perspectiva. Quando você olha para a história de José, você tem que tomar cuidado para você não ver a história de José como sendo uma novela dessas do tipo que alguns crentes, infelizmente, estão assistindo aí na Rede Record. Essa narrativa de novela, ela empobrece o texto bíblico. Ela prejudica a sua percepção das Escrituras. Sem falar das muitas e muitos fios de história que eles vão envolvendo lá, que não fazem nem parte da narrativa original e que às vezes acabam te chamando a atenção muito mais do que o texto que está escrito. O que eu estou tentando dizer, irmãos, é que a história de José não é apenas a narrativa de alguém que sofreu muita injustiça, que padeceu muito sofrimento e que por causa da sua confiança em Deus, ele conseguiu dar a volta por cima e se tornar grande, e isso soando para nós que estamos aqui do outro lado como uma espécie de inspiração, que a gente pode confiar em Deus, que um dia também nós vamos nos tornar imperadores do Egito. Essa história não é sobre isso. A narração aqui é sobre como a providência de Deus orquestrou pessoas com seus erros e com seus pecados, seus acertos, como Deus organizou até mesmo fenômenos da natureza, sofrimento para uma família, para que a descendência de onde viria futuramente o Messias fosse preservada. Essa é a narrativa maior. Essa é a narrativa que nós chamamos de história da salvação. Então, é muito importante ter isso em mente, irmãos. Nós não estamos aqui apenas olhando uma história fascinante. Enquanto a história fascinante está se desdobrando nos nossos olhos, nós temos que olhar para a história maior, a história da salvação, que atravessa de Gênesis a Apocalipse, cujo personagem central é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então essa história, ela diz respeito a ele, sobre como Deus preservou a raiz de Jacó, para que futuramente o Messias viesse a esse mundo e trouxesse a salvação, uma salvação muito maior do que aquela que José do Egito proporcionou para todas essas pessoas. Mantenha isso em mente. Então, substitua as novelas da Record pelas Sagradas Escrituras, uma boa Bíblia comentada, uma boa Bíblia de estudo, e se tiver um pouco mais de ousadia, um livro de teologia do Antigo Testamento. Aí você vai estar perfeito, amadurecido, com uma excelente visão da palavra do Senhor. Próxima cena, depois de falar mal da Record. Nós vamos ver aqui na próxima cena, irmãos, José administrando uma crise mundial. E se fôssemos resumir tudo isso em uma frase, José está entregando o Egito a Faraó. Os irmãos sabem que desde cedo José ele demonstrava um tino para a administração. Ele era muito honesto nos negócios do seu pai, ele era um homem muito íntegro, e foi por causa disso que o seu pai o colocou na liderança, e isso inclusive gerou o ódio dos seus irmãos. O que nós percebemos, irmãos, é que Deus dera a José o dom da administração. E esse dom, aqui tem uma lição muito importante a respeito de dons e capacidades espirituais, é que esse dom de José, ele foi aperfeiçoado no fogo da provação. Então Deus dá dons ao seu povo, mas esses dons eles são talhados. Eles são talhados em trabalhos duros, em processos de formação, mas são talhados especialmente nos tempos de grande provação. Então, onde foi que José talhou o dom da administração? Na casa de Potifar, nos anos em que ele esteve fazendo a gestão da prisão que estava na casa de Potifar, foi ali que o dom dele foi aperfeiçoado. Isso é uma lição muito importante, porque algumas pessoas foram agraciadas por Deus com certos dons, e essas pessoas, nesse afã de querer exercitar os seus dons, elas já querem logo uma posição de proeminência. Mas muitas vezes Deus quer que o seu dom seja aperfeiçoado em estações de lutas internas, externas, dúvidas no seu coração, sofrimentos na sua alma, até que você esteja pronto para finalmente exercer aquilo que o Senhor te deu na sua plenitude. Então, no verso 13, nós temos uma descrição geral
do problema que José tinha que resolver. Diz assim no verso 13: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então, irmãos, uma fome generalizada. Ainda nós estamos aqui nos 7 anos de carestia. O texto cita o Egito e a terra de Canaã. Então, pegando o Oriente Médio, na parte norte, descendo até o sul, o Egito, todo aquele povo, aproximadamente, dizem os historiadores, 5 milhões de pessoas. Então, imagina, 5 milhões de famintos, 5 milhões de pessoas que não terão o pão do dia seguinte. E você é o responsável para prover alimento para todas essas pessoas. Veja o tamanho do desafio. A primeira solução dele, versículo 14, nós lemos assim: então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu na casa de Faraó. Então a primeira solução de José foi arrecadar todo o dinheiro que estava no Egito em troca de cereal. O dinheiro aqui, vocês não entendam dinheiro em papel, o dinheiro aqui na época era moeda, peças de prata, ouros, roupas raras, objetos, essas coisas todas eram utilizadas como moeda, como dinheiro. E o texto diz aqui, e não é à toa que Moisés salienta isso, que todo o dinheiro foi para o tesouro de Faraó. Isto é, José não ficou com uma moeda, ele não ficou com um centavo, ele não tirou comissão. Na administração de José não tinha caixa 2 nem mercadoria sem nota. Tudo direitinho, tudo muito. Não só um homem honesto, irmãos, mas um homem que parece ser honesto. Lembra daquele ditado lá da época do Império Romano, que a mulher de César não deve ser apenas honesta, mas ela deve parecer honesta. Isto é, ela deve ser uma pessoa completamente aberta. Então essa foi a primeira medida dele. Ele recebeu o dinheiro de todo o povo e sustentou as pessoas de pão. Versículo 15, o povo retorna com fome, diz assim: tendo-se chegado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Então o povo aqui, em palavras simples, está dizendo: José, o pão acabou, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais um centavo, nós não temos mais condição de comprar pão. A única forma de nós continuarmos vivendo é se você der pão para nós. E aí vem a solução de José, versículo 16, respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então, a segunda medida de José, depois de pegar toda a prata, ouro, pedras preciosas, ele também pede o gado do povo. Eu vou suprir vocês de pão, mas vocês vão ter que pegar todos os bens, os animais de vocês e entregarem para os rebanhos de Faraó. E ele promete que iria sustentar as pessoas por mais um ano. Versículo 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Então aqui o que eles estão dizendo é: nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais animais, nós só temos a nossa terra e a nossa vida. É o único pagamento que nós podemos oferecer. E aí, essa terceira solução, é importante notar, não é apresentada por José, mas os próprios egípcios, ao lidarem com José, eles propõem essa solução que nós lemos aí no verso 19. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então eles dizem: não permitam que nós morramos, compre a nossa terra, compre a nossa própria vida, porque é a única coisa que nós temos. E notem que eles pedem sementes, isso aqui é uma indicação importante. Provavelmente,
o tempo da carestia já estava acabando. Já havia possibilidade da terra voltar a produzir novamente. Então nós já estamos aqui nos 7 anos, naquele 7º ano provavelmente, em que as sementes já poderiam ser lançadas à terra. Então isso foram eles que propuseram. E uma coisa, irmãos, que chama a atenção, é que eles não tinham nenhum problema em se oferecer como escravos. Eles não tinham nenhum problema. E pensem que isso não é apenas, isso não se deu apenas porque eles estavam com fome. Então, entre morrer de fome e ser escravo, é melhor ser escravo. Não é simplesmente isso. Eles não tinham problemas em estar debaixo da autoridade de alguém tão justo e generoso como José o era. Então, para eles, no final das contas, serem escravos naquela condição, não era um fardo, era uma libertação, era uma forma de salvação. A gente vê isso do verso 20 ao 26, você pode acompanhar comigo, ele fala assim: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o 5º. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, meus irmãos, José arrecadou o dinheiro, José arrecadou os animais, depois José comprou a terra e comprou a própria condição jurídica dessas pessoas aqui. Uma das coisas que nós percebemos é que José não abusou do poder, José não esmagou essas pessoas socialmente, porque eles estavam se tornando escravos. Lembre-se, o próprio José fora escravo. Ele sabia o que era aquilo. E ele não abusou do poder. Na verdade, ele estabeleceu um imposto muito justo. 20% da produção vai pertencer a Faraó. Pense, comparando com nós brasileiros, que pagamos cerca de 40% de impostos de tudo aquilo que nós produzimos, né, para o nosso governo. Então, ele está estabelecendo um imposto muito justo, né? Me lembrei que na história do Brasil, haveria uma revolta que aconteceu ali na região de Minas Gerais por causa de um imposto de 20% que foi estabelecido por Portugal, em troca do ouro que era produzido lá, e eles chamavam de o 5º dos infernos, né? Eles chamavam esse imposto disso aqui. Aqui não era o 5º dos infernos, aqui era o 5º da salvação. Os egípcios estavam muito felizes e satisfeitos por pagarem esse imposto de 20%. Vocês perceberam que eles se sentiram agraciados. Eles não chamaram José de explorador. Eles não disseram que José estava praticando uma injustiça, se aproveitando da fraqueza, se aproveitando da pobreza deles. Na verdade, eles se veem como pessoas agraciadas. Eles se veem como pessoas que foram abençoadas, que acharam mercê, misericórdia da parte de José. É assim que eles se viam. É um bom referencial para todos aqueles que são escravos de Cristo. Verso 27, nós temos o fechamento desse parágrafo com a prosperidade dos hebreus. Nós lemos assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Então veja a conexão disso aqui com o livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa no 1º capítulo, dizendo que o povo de Israel se multiplicou,
E a reação dos egípcios foi assassinar meninos hebreus para impedir o crescimento da nação. Então aqui Moisés já está estabelecendo as conexões com o que virá a seguir. Irmãos, o que chama a atenção aqui é que enquanto os egípcios estavam passando fome, passando necessidade, o povo de Israel estava protegido, o povo de Israel estava seguro, e Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu em Jacó, em Berseba. Falamos isso semana passada. Deus apareceu a Jacó e disse: não temas descer para o Egito, porque chegando lá, farei de ti uma grande nação. Está aí no capítulo 46, versículo 3, e Deus está cumprindo essa promessa. Eles chegaram, tomaram posse da terra, ficaram bem na terra, e eles estão fecundos, tendo muitos filhos, e logo, logo vão se transformar em aproximadamente 2 milhões de pessoas, após os 400 anos até a época de Moisés. Então aqui novamente fica clara a distinção que Deus está fazendo entre o modo como ele trata o seu povo e como ele trata aqueles que não se converteram a ele. Então nós vamos, irmãos, parar a nossa narrativa por aqui. Na próxima semana, na próxima pregação, nós vamos falar um pouco sobre os últimos dias de Jacó. Então é muito interessante essa narrativa, como é que José se encaixa nos últimos dias de Jacó, como é que a história da salvação também se desdobra. Nós vamos olhar os últimos dias desse homem. Tem algumas lições para compartilhar com os irmãos. O que essa história ensina para a gente? Em primeiro lugar, é que a semelhança de Jacó, os nossos dias nesse mundo são poucos e maus. Essa não é só a experiência de Jacó. Essa é a experiência de todos aqueles que são do Senhor. Todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo têm a sensação de que a vida passa muito rápido. Quando nós chegamos no Salmo 90, versículo 10, lembra lá Moisés dizendo: o tempo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a linguagem dele. Então o tempo aqui é passageiro. Mas o tempo aqui, irmãos, também é um tempo mau. É um tempo de luta. É um tempo de aflição. É um tempo em que nós estamos lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. É um tempo em que nós estamos percebendo a morte se apossando de nós cada dia mais um pouquinho. É como se a morte já estivesse em nosso ser, e nós percebemos a cada estação da nossa vida a morte se apossando do nosso corpo. Então nós vamos vendo a morte se apossando da nossa visão, a gente vai precisando usar óculos, a gente vai vendo a morte se apossando da nossa força, nós começando a nos sentir fracos, nós começando a nos sentir pessoas mais cansadas, nós vamos vendo a morte se apossando dos nossos cabelos, tornando eles brancos ou derrubando, como tem sido o meu caso. Então, a morte, meus irmãos, ela está tomando conta da nossa existência. E essa perspectiva, ela é fundamental para a saúde da nossa alma. Porque, meus irmãos, as pessoas que não são de Deus, quando elas são colocadas diante desse tipo de reflexão, ou elas fogem, elas ficam com medo, elas dissimulam como se isso não estivesse acontecendo, elas não querem pensar nessa realidade, ou elas entram em desespero. Elas começam a perceber que a morte está se aproximando e elas vão entrando numa espécie de depressão, numa tristeza muito grande. Então, para nós que somos do Senhor, esse estado de dias maus e rápidos, ele na verdade abre as portas para a eternidade. Lembra que nós somos peregrinos nesse mundo? Que nós estamos passando apenas uma estação aqui? E que nós estamos aguardando a era em que os dias não serão mais dias curtos, eles serão dias eternos. Em que não serão mais dias maus, serão dias de felicidade, serão dias de realização interior. Então você que é do Senhor, você que tem Cristo no seu coração, você precisa ter os seus olhos abertos para a vida eterna, para encarar os dias maus e poucos com esperança.
Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus descortine a sua visão. E você perceba que esses dias são passageiros, mas eles vão ser substituídos por dias eternos. Esses dias são maus, mas eu estou esperando dias de felicidade, dias de plenitude, dias em que eu nunca mais serei separado do meu Senhor Jesus Cristo. Dias em que o pecado não vai tocar mais o meu corpo. Um dia, como eu estava dizendo, conversando com o irmão semana passada, um dia em que nós vamos passar 24 horas sem pecar. Não vai ser maravilhoso isso? Você passar um dia sem transgredir a lei de Deus, honrando ao Senhor de uma forma perfeita. Irmãos, essa era a esperança de Jacó. Ele morreu aguardando esse tempo. E nós que somos o povo de Deus, que estamos do outro lado da história, e que temos muito mais informação, muito mais revelação, muito mais luz do que Jacó teve, nós precisamos ter essa esperança ainda mais fortalecida no nosso interior. Porque isso vai dar força para a gente continuar perseverando, continuar lutando para viver uma vida íntegra perante o Senhor. Então nós precisamos dessa percepção. Os dias maus serão substituídos por dias felizes. Os dias que são poucos serão substituídos por dias eternos. Que Deus acenda essa esperança no seu coração. Segundo lugar, essa história ensina que o sofrimento é a escola de Deus para edificar o caráter dos seus filhos. Essa história ensina que há um padrão que se desdobra por toda a Escritura. Deus, antes de exaltar, Ele humilha. Deus, antes de colocar homens e mulheres em posições de destaque, essas pessoas passam por muitas provações e humilhações. A gente vê isso na história dele, a gente vê isso na história de Davi, a gente vê isso na história do Senhor Jesus, a gente vê isso no ministério dos apóstolos. Então, irmãos, todas as pessoas que um dia ocuparão alguma posição de presidência, de proeminência, elas precisam passar por essa escola. Nós não gostamos, nós fugimos, nós nos ressentimos, nós nos aborrecemos. Nós às vezes culpamos as pessoas que estão mais imediata, de alguma maneira, causando uma dor que nós estamos sofrendo naquele momento. Mas se você é uma pessoa espiritual, você vai conseguir, em certos intervalos, parar de olhar para os fatores imediatos e olhar para a história maior. É o Senhor que está fazendo isso comigo. É o Senhor que está permitindo que eu derrame lágrimas. É o Senhor que está me deixando suportar essas aflições. É o Senhor que me colocou nessa escola da tribulação. Eu preciso crer que enquanto as minhas lágrimas estão sendo derramadas, enquanto a frustração que envolveu o meu coração, eu preciso entender que Deus está fazendo algo, que Deus está realizando e que Ele é o responsável final por tudo que eu estou padecendo, não no sentido dele ser o causador do mal, mas ele usar o mal como fogo que purifica a nossa escória. Então espero que você tenha esperança no Senhor, você que tem passado por grandes aflições, você que tem enfrentado grandes decepções, você que tem muita dor guardada no seu coração. Eu espero que você consiga, através do poder do Espírito Santo, parar de olhar um pouco para as causas imediatas e olhar para a causa final. O Deus Todo-Poderoso existe. E Ele está formando Cristo em mim. E isso, irmãos, é um fator muito importante, porque a gente olha isso na história dos grandes homens e mulheres de Deus, é que essas pessoas que passaram por grandes aflições, elas são futuramente as mais habilitadas para estar à frente, para presidir, para liderar pessoas, para abençoar pessoas. Elas, quando chegam, elas não são soberbas, elas não são dominadoras, porque elas passaram pela escola do sofrimento. Então José, ele passou pela escravidão antes de ter escravos sob a sua responsabilidade. Então espero que Deus abençoe seu coração, que você se veja nessa história aqui. Terceiro lugar, os irmãos devem ter percebido que uma boa parte da narrativa que vimos hoje é dedicada a José como um homem trabalhador.
José como um homem que trabalha. Então, a lição que nós extraímos aqui é que uma pessoa que é de Deus, que é cheia do Espírito Santo, ela é íntegra com o seu trabalho, com as suas atividades, com as suas responsabilidades. A palavra íntegro vem da ideia de inteiro, total. Íntegro é aquele que não é dividido, é aquele que não tem meio termo, é aquele que não tem partes escondidas. Eu poderia dizer que integridade é aquilo que você é quando ninguém está observando. Então, o que você fala quando ninguém está observando, como você conversa quando ninguém está observando, o que você pensa quando ninguém está observando, como você realiza as suas obrigações quando ninguém está observando, é aí que está o termômetro e o teste da sua integridade. Então, a semelhança, irmãos, desse homem, nós somos chamados a sermos corretos, a sermos íntegros. Tudo que Deus entregou em suas mãos para você fazer, você é responsável por isso, e você deve devolver isso ao Senhor, na forma de louvor, de glória a Ele, de agradecimento, expressando isso, não somente em palavras, mas através da sua integridade, da sua correção, do seu capricho. O povo de Deus não é o povo apenas que faz, é o povo que capricha. O nosso Deus é um trabalhador caprichoso. Olha a criação e você vai ver integridade, beleza, capricho. O povo de Deus é assim. Então, tudo que Deus entregou na sua mão, seja íntegro, seja correto. Isso vai glorificar o nome do Senhor. E eu quero, irmãos, lembrá-los, para a gente terminar, que José, ele lembra e representa e aponta de diversas e variadas maneiras para a vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Os egípcios dependiam de José para viver. Os egípcios dependiam do pão que lhe chegava através de José. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando vem a esse mundo, ele diz: eu sou o pão da vida. E todos aqueles que se alimentarem de mim, eles terão vida eterna. Os egípcios dependiam de José para viver. Nós dependemos do Senhor Jesus para viver. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos, conforme está em Atos capítulo 17. Nós recebemos a vida dele. E nós, irmãos, somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pagou, do mesmo jeito que aquele dinheiro serviu para pagar pela vida dos egípcios, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi o pagamento que o Pai recebeu por todos aqueles que são salvos a Ele. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo, e isso não é um peso. É uma escravidão graciosa. Jesus disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E hoje nós podemos nos entregar liberalmente ao Senhor Jesus Cristo, nos considerando os mais privilegiados de todos os escravos que existem nesse mundo. Porque nós não temos um Senhor cruel, nós temos um Senhor que é o nosso Salvador. E do mesmo jeito, meus irmãos, que os egípcios expressaram gratidão a José por estarem naquela condição, nós todos os dias temos que dobrar o nosso joelho e glorificar o nome do Senhor, porque Ele não nos deixou morrer. Ele comunicou o pão da vida, que nos dá existência eterna. Então, olhe para José, admire José, mas muito mais do que José, olhe para Jesus, admire e agradeça o Senhor Jesus, porque é Ele que sacia a nossa fome e sede de justiça eternamente. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por esta ocasião que podemos ler a Tua palavra, aprender dela. Te agradecemos porque o Teu Espírito opera em nosso coração apesar das nossas fraquezas e limitações. Nós pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor nos ajude a olhar a vida com a perspectiva celestial, a termos esperança diante das aflições, a continuarmos confiando no Senhor, nos dias poucos e maus que temos de viver nesse mundo. Abra os nossos olhos, Pai, para percebermos a vida eterna, para criarmos um profundo amor e expectativa pela Tua vinda,
E socorre também, Senhor, aquelas pessoas que estão aflitas, que estão padecendo, que estão carregando pesos, dúvidas, temores, tremores, aflições, mágoas. Visita, Senhor, esses corações e ajude essas pessoas a perceber que a Tua mão está operando nelas, talhando-as para Te servir futuramente, para viver na Tua graça, abençoando pessoas que estão ao redor. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que se ofereceu como pão da vida para a nossa existência. Nós te somos gratos por Ele, bendizemos a Ti no nome de